está abrindo 2 blocos, entendesse? E aí eu já tiro o equipamento todo na quinta-feira ali do laboratório, eu deixo na minha sala, porque eu abro só a minha sala, fica mais fácil. Tá. Bom. Então, eu coloquei para vocês ali no grupo, tá? Um material referente à aula de hoje de encerramento, tá? E coloquei mais um material extra de uns exercícios para ajudar vocês a estudarem para a prova. Tá. Tá? Eu coloquei agora no grupo e está no AVA também. Tá? Tá. Então, aqui, a gente... Vamos lá. Então, encerramento. Então, a gente vai falar um pouco sobre, né, um sistema de posicionamento global, ou GPS, que para a área de topografia foi de extrema relevância, ou seja, a gente consegue ter em tempo real, né, todo o sistema de retirada de medições, né? Então, eu posso simplesmente até abolir aqueles nossos sistemas antigos de medição de temperatura, de posicionamento. Então, de acordo com o Timbó, né, então, o sistema, né, de posicionamento global, né, o GPS, Navigation Satellite Time Range, surgiu para substituir o Transit, que possuía várias limitações operacionais. Então, como é que funciona? Então, eu tenho um sistema, uma rede de satélites ao redor do planeta, satélites geoestacionários, e eles, então, fazem a interconexão com as estações locais e elas fazem as retransmissões para os nossos aparelhos. Então, basicamente assim. Então, eu tenho uma constelação, que a gente chama de satélites, inclusive aquele aplicativo que eu pedi para vocês baixarem. Tá? Vamos abrir aqui. Eu tenho ele aqui ainda. Não sei se eu vou conseguir Ó, abrir simultâneo. ó, o GPS Essentials, tá? O Essentials, tá? A gente consegue, quando tu abre a tela dele, eu acho até que eu tô. Deixa eu ver se eu consigo espelhar a minha tela aqui. Aqui. Olha que beleza. Ó. Tá carregando aqui pra mim. Carregando tela do dispositivo. Então, olha aqui, ó. Ficou legal isso aqui, né? Que a gente conecta com o telefone, a gente consegue ter essa. O senhor precisa dar mais aula pro Cristiano para ele aprender a usar os recursos daí. Então, olha lá, ó. Então, olha ali, ó. Então, quando eu clico, ele começa a quê? Buscar quantos satélites eu estou com relação à minha posição. Então, olha só. Eu tenho, ó, dizem, visíveis 11 satélites, tá? No meu raio de visibilidade. Eu estou usando no meu ponto onde eu estou fixado 9 para triangular essa minha posição aqui. Ó. Então lá, ó, 32 graus sul, 2 minutos e 63 segundos. Tá? Norte, desculpa, oeste, 52 graus, 6 minutos e 119 segundos. Olha aí que legal, ó. Eu estou numa altura média de 27 metros. Então, isso vai sim, variando. entendi. Oi? Agora eu entendi. Tá. Claro, se eu mudar a posição do celular, ele vai mudar onde eu tá. Ó, já mudou lá de novo. Sim. É uma mudadinha. Tá? Ó, já visualizou 15, usou 9, ele vai mudando. Então, conforme eu vou andando, ele vai fechando a triangulação.
tá? Ó, e eu posso... Olha que legal. Que isso? Eu ampliei a tela, Ah, tá. que vai ficar... Peraí, Aqui pensei que você fica estava acessando muito... a câmera do satélite. Não, 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 não. Eu ampliei, mas não ficou legal. Ficou muito desfocado. Desfoca muito. Então eu posso adicionar trackers. Deixa eu botar ali retinho de novo. Tá. Uma coisa que é interessante, tá? Se vocês puderem observar, ele está orientado o quê? Como é que está a orientação desse nosso GPS aqui? Ele está orientado pelo norte magnético, tá? Então, o que vai me aparecer aqui, ó, é sul, que na verdade é o norte, tá? Ele está com o meu Sim, sul magnético aparecendo aqui. Ou seja, onde está sul aqui é o meu norte geográfico, tá? sim. Eu não lembro se eu consigo mudar essa configuração aqui nele. Deixa eu ver aqui. O que apareceu essa bosta aqui, tio? Puta, caguei aqui. O Oriente Médio está preocupado e mobilizado por Deixei essa situação. Apareceu uma propaganda e eu cliquei. Não, vamos Seria ver se eu... legal se esses sistemas, né, pudessem falar para a gente o tipo de solo da região, né? Ah, Segundo o histórico de dados, alguma coisa dá para a gente o tipo sim, de solo previsto ali para aquela região. Claro que a gente sabe que tem interferência humana, de lixo, enfim, sim. entulho, várias coisas, mas ele já daria para a gente uma referência do tipo de solo que se encontra naquela região, que a gente É, já vai seria mais legal. meio que preparado, embasado, né, para trabalhar naquele solo. Vamos voltar à tela inicial, olha aqui, ó. Mas eu consigo ver isso aqui, ó. Tá? Porque não me parece uma coisa muito difícil de ele conseguir definir para a gente o tipo de solo, com as Não, mas informações que tem de tudo. De floresta, de tipo de tipo de fauna, de tudo. mas ele te dá as camadas, né? Tu pode escolher as camadas que vão te aparecer no aplicativo. Olha aqui, ó. Google Maps. Se eu for para o Google Maps, eu consigo escolher a camada que eu quero. Por que que ele está... Você se lembra que nós marcamos esses pontos aqui nas outras aulas? Uhum. Então ele fica marcado esses pontos que nós escolhemos, ó. Red Hanger Away Point. É, porque nós estávamos na outra sala. Então, ele tá, se eu quero navegar até aquele ponto, eu estou a 4,8 metros do ponto que eu tinha marcado no ponte anterior. Sim. Ó. In 8.41 meters, laboratory map construct a Ah, você civil. também usa o celular em inglês? Eu também uso o É, celular em inglês, será? tá? Então, tem umas coisinhas que legal que a gente usa junto, né, cara? Então, é bem, bem interessante. Bom, vamos voltar para cá. Então, essa constelação é esse conjunto, né? Red Hanger Away Point. Tá? Calma. Deixa eu Vou ligado quieto. aí o mapa. Não, que eu marquei o waypoint, de que eu vou para o waypoint? Vou fechar ela aqui, senão ela vai ficar me enchendo o saco. Pronto. Bom, então essa constelação, tá? Eles ficam ao redor da Terra, tá? Não são geoestáticos, então eles ficam, né, girando, né? E eles ficam a uma altura de 20 mil metros, tá? Que é a altitude. De 20 mil quilômetros, tá? E esses têm 6 planos orbitais, ou seja, para tentar cobrir isso tudo em relação à linha do Equador.
E eles fazem uma revolução, ou seja, uma volta periódica no planeta a cada 12 horas. E a função deles é justamente gerar e transmitir os sinais e códigos para os portadores de navegação. Bom, nós temos o Global Position System, um sistema americano, tá? Que ele é aberto, né? A comunidade internacional utiliza, mas ele tem camadas de uso, tá? Então tem sistemas que são exclusivos de uso militar, tá? Então isso é uma tecnologia sensível, tá? Os russos têm o seu próprio sistema de orientação de posicionamento global. Tá? A China, eu acho que também deve ter. Eu acho difícil já não ter. Eu acredito que o Brasil deveria também desenvolver o seu próprio sistema. Tudo que se refere a tecnologias sensíveis, tá? De uma hora para outra, quem detém a tecnologia pode suspender o uso. Então, se dá a loucura lá no governo americano, ele resolve cortar os dados do GPS, já imagina a dor de cabeça que vai dar. É. Dá um segmento de controle, então ele é aquele que é responsável por gerir a operação. Então ele monitora, corrige e modifica os parâmetros orbitais, ou seja, se o satélite sobe ou o satélite desce. Além de manter atualizadas as mensagens de navegação que esses satélites transmitem. Tá? Então, tem diversas estações de monitoramento, tá? E elas são espalhadas pelo globo. Então, na ilha de Ascension, no Atlântico Sul, tá? No Colorado, nos Estados Unidos, é a estação base. Na base de Diego Garcia, ou seja, é uma base americana no Oceano Índico, a base de Diego Garcia. Tá? Também Carragenho, no Oceano Pacífico. No Cabo Kennedy, Cabo Canaveral, lá em Kennedy, e na ilha do Havaí, no Oceano Pacífico. Tá? Então, o nosso segmento do usuário, esse é um programinha que todos nós temos no nosso telefone, né? Os nossos carros, né? São todos sistemas embarcados que funcionam e orientam. Tá? Por exemplo, a tecnologia de veículos autônomos, ela funciona intimamente ligada com a questão do GPS. Então, não só a questão de sensores, né, na volta, mas também da situação situacional frente à geografia onde o veículo se está. Então, quem tenha hoje a parte mais desenvolvida de veículos autônomos, né, para uso comercial, são empresas que estão fazendo esse trabalho com a Google, tá? Então, já tem alguns táxis em testes em Nova York, com táxi autônomo, tá? Então, representa que é toda a comunidade que utiliza de aparelho, velocidade, tempo, receptor, algoritmo, metodologia, técnica de levantamento. Então, tudo isso está englobado dentro dos GPS. Zanota, lá em 2011, nos diz que o funcionamento do GPS é relativamente simples. Os satélites que compõem o sistema transmitem continuamente um sinal de rádio que, por meio das ondas eletromagnéticas, elas contêm informações sobre a posição da órbita atual, e juntamente com um referencial geodésico, né, e um relógio atômico interno, e marcando então o tempo de quanto que esse sinal de rádio será transmitido na posição onde o satélite está até ele chegar no marco geodésico. A onda, então, o sinal eletromagnético, é transmitido pelos satélites e cada um tem a sua banda específica de transmissão. Então, a onda modulada imediatamente chega à estação que recebe, o satélite transmite no espaço, a estação de radiobase recebe um sinal específico, com a identificação do satélite, então sabe que aquele satélite naquela posição, como se fosse uma impressão digital, essa onda eletromagnética, que é gerado por ele. Tá? E esse sinal, então, transmite essas informações de posição, tempo que ele está fazendo a órbita, tudo que ele está fazendo no exato instante.
Então, para que serve o aparelho de GPS? Então, ela é uma tecnologia que a gente pode chamar de geotecnologia, né? Então, ela cresce nos ambientes de estudos de diversas áreas, como a engenharia e a geociência. É um instrumento, na atualidade, eficiente para a coleta e informações especializadas pontuais, lineares e poligonais. O GPS permite ao usuário, em terra, mar ou ar, determine as posições tridimensionais de sua latitude, longitude e altitude. Então, a velocidade e hora existem diversos modelos de fabricantes e receptores no mundo, desde portáteis de busto até os sofisticados de computador de bordo, de aviões, navios e os GPS para levantamento geodésico e topográfico. Deixa eu ver quem está chamando seu alguém. Então, o GPS fornece coordenadas de ponto terreno ou bem próximas a vários sistemas, destacando que as coordenadas geodésicas e as UTMs também fornecem coordenadas planimétricas e são constituídas por um par de números ou caracteres alfanuméricos que descrevem a posição de um ponto do espaço. Na cartografia, adota-se latitude e longitude de forma angular, ou seja, coordenadas geodésicas, ou métrica UTM. Então, é possível e se consegue determinar a latitude, tá, pela precisão do posicionamento relativo, em especial um de GPS. Existem diversos tipos de posicionamento e citamos os três mais importantes. Posicionamento de ponto, então utiliza um receptor de GPS de uma frequência geralmente utilizando para a navegação de baixa de precisão em levantamentos expedidos. Tá? O posicionamento relativo estático, então usam-se 2 ou mais receptores fixos e ocupam simultaneamente uma estação base e móvel, observando os mesmos satélites para uma determinação de uma base maior do que 20 km. As estações são ocupadas ora por uma, ora por outra ou mais. Isso confere grande precisão ao método. E o posicionamento cinemático usa-se no mínimo os 2 receptores, um fixo na base e outro móvel, permitindo a determinação de uma posição de um ponto de interesse e gravação dos dados, onde pode ser feito por uma estação móvel ou base, respectivamente. Então, o GPS ele pode ser de uso militar, geral ou levantamentos privados. O militar ele é utilizado para reconhecimento fotográfico, guiagem de mísseis e monitoramento de testes nucleares, inclusive monitoramento de terroristas, tá? Então, por isso que o Hamas não estava usando celular. Todo o aparelho de celular tem um GPS interno. E como eu falei lá no início de vocês, o GPS é um sistema americano. Então, tem camadas de códigos que só os militares americanos têm. Então, Oi? Com certeza. Então, eles sabem exatamente onde cada um de nós está. E a gente achar a precisão do GPS 2, 3 metros. Então, larga uma bomba 2, 3 metros, não tem como errar. Tá? Então, para o público geral, ele é utilizado para rastrear percurso de veículos, auxiliar navegação de navios e aeronaves. Eu, por exemplo, eu tenho no meu celular o rastreamento dos meus filhos, eu sei onde eles estão e com uma precisão aí dos 2, 3 metros. Então, utilizado para medições de distâncias na parte de levantamento privado, então localizar estradas, adutoras, linhas de transmissão. Por exemplo, toda a automatização de sistemas de transmissão de alta tensão, a Equatorial está fazendo isso agora no Rio Grande do Sul, ela é toda feita agora por controles, né, de internet das coisas, tudo com georreferenciamento. Então, eu tenho uma chave seccionadora
que funciona com uma tecnologia de 4G ou 5G, dependendo da cidade, e eu sei exatamente qual circuito eu devo fechar ou abrir para alimentar setores da cidade. Então, eu consigo, hoje, aquilo que se tinha há 15, 20 anos atrás, que eram equipes volantes, né, das concessionárias de energia, com chaves de manobra manual, hoje, um operador numa sala de controle consegue fazer o trabalho de dezenas de equipes que faziam isso antes no campo. Tá? O meu pai trabalhou na CE até 2016, tá? E quando ele se aposentou, já estavam implantando, ou seja, quase mais de 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, já estavam implantando, tá? Um protótipo desse sistema com cada equipe com um PDA. Tá? Então, as equipes já iam para campo com um PDA, que nada mais é que uma espécie de... É muito similar ao um aparelho celular, já orientando o georreferenciamento das bases de chaveamento do sistema. Claro, hoje essas bases de chaveamento que eles eram manuais, hoje elas estão digitais e fazem um comando sozinhos. Então, atualmente, o sistema de posicionamento global é crescente na topografia, então a gente controla vários tipos de construção, diretrizes, projetos, através dessas coordenadas. Então, embora o sistema tenha sido originário para fins militares, a sua aplicação vai além disso. Então, essa aqui, ó, é um exemplo da estação de GPS. Tá? Então, eu posso ter preferencialmente 2 ou 3 estações, elas vão alternando conforme a estação, e simplesmente essa anteninha aqui em cima já comunica direto com o satélite e salva os dados num coletor de dados. Depois eu vou descarrego. Eu posso fixar uma como uma base e tem um outro igual ao sinal volante. Então, a precisão é enorme. Tá? Top. Então, aqui a gente findou o conteúdo de topografia. Tá? Então, bom, lá então, o grupo de vocês na área do aluno, tá a aula de hoje e já está o material de estudo. Tá? E aí, então, Tá. ao longo da semana, a gente A prova ficou lá pro dia 29 mesmo, né? Não, 29 é de Dia hidráulica. 23. Isso. Vamos abrir aqui, ó. Tá, Não, a prova de topografia é dia 18, gente. Semana que vem, tá bom. tá? A prova Segunda-feira, aqui. tá. Isso. A prova de hidráulica, que vai ser dia 29, porque aqui a gente vai fazer aula prática. Tá bom. Tá? Tá. Bom, Show de bola. tá. Boa semana. É isso? Isso Valeu, aí. professor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.